Inteligência e resistência! Slime do filme! Chamam Donatello no Mike e vocês pensam, mais uma mina falando sobre machismo e seus vitimais. Mas você vê com suas rosas tão exuberantes, só que no fundo do peito, um machismo escaldante. Eu não aceito, não insista, você não se diz machista, só que eu conheço o seu tipo, é o reservado e calculista. Hoje aprendi a falar, então pedrada eu vou soltar. Recusa as tuas rosas, tu vai ter que me aturar. Maioria no mundo, mas minoria nos direitos, na segurança e no trabalho. No Brasil, elas são 51,6%, no cinema, 24% e nos games, 58,9%. Ainda assim, falta representatividade, respeito e consideração pelas mulheres no mundo geek e sobra luta. Começa agora o documentário Todas Amazonas, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Assédio. Você já ouviu falar sobre isso? Existem vários significados para a palavra. O assédio pode ser moral e, nesses casos, a pessoa se sente humilhada e exposta, ou pode ser também sexual, quando existe uma insistência, uma atitude que não foi permitida pela vítima, quando falta consentimento. Muitas mulheres passam por esse tipo de situação diariamente. Elas sofrem no trabalho, na faculdade, na rua e até mesmo em momentos de lazer. Para Thalita Falcone, de 24 anos, que se caracteriza como os personagens que gosta, prática conhecida como cosplay, a discussão sobre o assédio é bem recente, mas ele em si é algo que ela vive diariamente na maior parte dos encontros de fãs que participa. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio que tenha dado em caso de polícia, por exemplo. Mas assim, a gente acaba por sofrer, né? Assédio nessas convenções, principalmente quando você é cosplayer. Então, assim, às vezes a pessoa é muito empolgada porque ela conhece o personagem há muito tempo, ela gosta do personagem há muito tempo, acompanha o personagem há muito tempo e ela se sente na intimidade de quando vai tirar foto com você, colocar a mão no seu corpo, e aí passa um pouco dos limites, mas assim, é bem constrangedor. Constrangimentos impedem muitas mulheres de falar, e segundo Thalita, até pouco tempo atrás ela mesma não entendia o que era o assédio. Existia uma visão de que assédio era uma coisa muito mais invasiva do que isso, e não, né? Como eu ouvi uma frase uma vez, a partir do não, tudo é assédio, e eu concordo muito com isso. Yasmin Ferreira, de 24 anos, também é cosplayer e se caracteriza como personagens do mundo geek, em especial de animes, desenhos animados japoneses. Ela explica que a escolha das roupas para os eventos pode se tornar mais difícil por causa de situações assim. Já aconteceu de eu pensar 2 vezes antes de fazer um cosplay e nunca me impedir. Mas é tipo, vai ter essa exposição de corpo ou esse personagem que é um pouco mais sexualizado, apesar de não ter uma fantasia mais sexualizada. Mas as consequências disso, ok, eu consigo lidar. Tem gente que não consegue. A preocupação em expor o corpo surge para ela e para muitas outras mulheres pelas frases ouvidas diariamente. Nossa, ela mereceu. Olha a roupa que ela estava vestindo. Mulher só usa roupa curta para chamar a atenção de homem. Ninguém sai na rua se vestindo assim se não quiser que algo ruim aconteça. Lua Sama, de 29 anos, participa de eventos geeks e gosta de mangás, que são histórias em quadrinhos japonesas, e jogos de videogame. Lua compartilha o sentimento e revela a sensação de insegurança. Mesmo sendo em jogos ou quanto na vida real. É a mesma coisa de você estar andando sozinha à noite e aparecer um homem andando na rua sozinho. Você vai ficar com medo, você vai ficar retraída, vai ficar tensa. O psicólogo Eduardo Gregório explica que tanto no anime quanto na vida real, a maior parte das relações existe a partir do desejo e, assim,
surgem os objetos que contemplam justamente o nosso desejo. O problema é quando esse objeto vira uma pessoa e a vontade do outro se desenvolve de uma forma não saudável. Esse objeto, ele é adequado e levado à figura feminina, à mulher, de fato, mas não como um objeto desejante do amor romântico ideal ou das relações líquidas que vai se estabelecer na nossa sociedade. Mas é o objeto da objetificação, ou seja, o que importa na relação com a mulher é puro e único e exclusivamente aquilo que eu quero e não o que ela quer. A designer Natália Furtado, de 28 anos, já passou por uma experiência de objetificação enquanto jogava no celular Clash Royale, jogo de cartas e estratégia. Ela conta que dentro do jogo precisava cumprir tarefas e buscou ajuda em um grupo de Facebook. De lá, foi parar em um grupo de WhatsApp sobre o assunto. Após terminar as tarefas do jogo, Natália nem interagia mais no grupo, mas mesmo assim não resolveu sair. Depois de um tempo, recebeu uma mensagem de WhatsApp de um cara perguntando, sim, se ela fazia programa. Ele perguntou se eu fazia programa e porque ele me achou bonita. Ele achou a foto do meu avatar bonita e por isso ele perguntou isso, entendeu? Ele se sentiu livre para me perguntar isso. No fim, ela foi atrás para descobrir quem era o cara que havia feito a proposta e descobriu que era um garoto de apenas 11 anos. Ele era desse grupo do WhatsApp, do Clash Royale, e ele fez essa pergunta pra mim. Eu chequei, era daquele grupão e tal. Aí eu fiquei muito puta na hora, fiquei com muita raiva. Helena Sedlacek, de 22 anos, é cosplayer e diz que suas primeiras reações com casos como este foram de muita passividade, simplesmente por não saber o que fazer. Ela conta que já sofreu bastante assédio sexual e físico, apesar de normalmente se vestir de personagens masculinos. Normalmente homens, né, que oferecem abraço grátis, tentou me abraçar contra a minha vontade e depois tentou passar a mão no meu corpo, né, sendo que eu não consegui nem com o abraço, muito menos com o resto. Helena explica também que já ouviu coisas horríveis nas convenções que frequenta. De longe, algumas coisas bem fazendo apologia a estupro, como se tivesse, por exemplo, a intenção de me estuprar, e meninas já fizeram isso também. As situações são frequentes em eventos, mas também acontecem nos desenhos, nos quadrinhos, nos filmes e se estendem muitas vezes para o mundo do trabalho. Estamos apresentando o documentário Todas Amazonas. No próximo bloco, o mundo geek e o machismo. Voltamos a apresentar o documentário Todas Amazonas. Fetiche, excitação, idolatria, fome, fantasia, atração, feitiço. Explicado em dicionários como objeto enfeitiçado ou encanto pelo místico, nada objetifica mais que um fetiche. Na psicologia, ele é encarado como um comportamento específico que encontra prazer em certas atividades, objetos ou partes do corpo. No Google, ao pesquisar fetiche em animes, o internauta vai encontrar várias listas sobre o que preferem os otakus, pessoas que se identificam como fãs de desenhos, histórias e músicas da cultura japonesa. Desde personagens vestidas de enfermeiras, sendo que não executam essa função, até personagens com seios fartos, calcinhas de fora, saias curtas ou sem roupa. A função de muitas delas é simplesmente atrair o público masculino e servir como par ou objeto de desejo inalcançável do personagem principal. A estudante Cecília Frade, de 17 anos, explica que isso faz com que as garotas não se sintam representadas nesse meio. Você não se vê como uma personagem forte que você pode olhar e falar, caramba, eu quero ser que nem ela. Não, você olha um pedaço de carne que tá lutando porque dá tesão pros caras. O que, sério, é muito chato mesmo. Um sutiã metalizado, uma calcinha de metal e uma corrente presa ao pescoço. É assim que a Princesa Leia, personagem da saga de filmes Star Wars, foi apresentada no 6º episódio da franquia. Na cena, ela é vista como uma escrava, mas até hoje é um dos maiores símbolos sexy do mundo geek.
a atriz Carrie Fisher, já relatou ter sofrido muito para fazer a cena e também diz não ter se sentido confortável com a roupa. Em entrevista ao Los Angeles Times, ela falou: que tal explicar para sua filha que ela está usando a roupa obrigada e não porque quer vesti-la? Ela foi forçada a usar isso. Ela é prisioneira de um cara que parece um testículo gigante e tem saliva escorrendo. Nem vou falar sobre a corrente. Essa caracterização ofensiva vem da forma como os homens que produziram esse e outros grandes filmes, livros, séries e histórias em quadrinhos enxergam as mulheres. Isso é machismo, a psicóloga Roberta Almeida explica. O ser humano, ele sempre vai ter essas relações pautadas entre poder, mas também a gente precisa pensar e refletir que essa questão do machismo é uma questão comportamental, é uma questão de uma sociedade, né? Roberta descreve o machismo como algo estrutural na sociedade. De acordo com ela, antigamente o homem era quem ditava as regras por força e a mulher tinha como única função ser bonita para o marido e servi-lo. Esse comportamento foi aprendido e sua desconstrução ainda está longe de acontecer. A psicóloga Priscila do Nascimento afirma que o machismo pode causar sérios danos na vida de uma mulher. Psicológica, né? Uma agressão que pode provocar problemas emocionais, cognitivos, comportamentais, baixa autoestima, como um estresse pós-traumático, pode favorecer a depressão, crise de pânico, são além mesmo a própria violência física, né? No Brasil, os efeitos estão em casos como o da apresentadora da Warner Brasil e youtuber Carol Moreira, que durante uma entrevista com o ator Vin Diesel foi interrompida várias vezes para que o ator falasse sobre a sua beleza e desviasse de assunto a cada pergunta para saber se tinha uma chance com ela. Carol publicou o vídeo no YouTube relatando o desconforto com a situação e após isso recebeu vários comentários sobre estar tentando embarcar na fama de um ator com a história dele, ou sobre como deveria estar feliz de alguém ter olhado para ela. Em entrevista para a Rádio Jovem Pan, Carol Moreira contou. No vídeo eu elogio ele, falando que o trabalho dele é incrível e que toda a pesquisa que eu fiz pra fazer a entrevista eu só descobri como ele é foda. Vocês sabiam que o Vin Diesel foi pra Cannes, por exemplo? Que ele é criador, que ele fez roteiros? Ninguém sabia disso, mas ninguém prestou atenção nisso na entrevista. Todo mundo ficou prestando atenção, me acusando de querer fama ou de querer sei lá o quê. No fim, o ator não se pronunciou sobre o assunto e a apresentadora continua sendo acusada por alguns como alguém que tentou pegar fama em uma polêmica com um famoso. Rogério Lopes, que é engenheiro e entusiasta da cultura nerd, presencia situações como a de Carol. Ele cresceu em uma geração que estava na fase de transição para aquilo que definimos como geek e observa o tratamento das mulheres no meio. Eu vi muitos momentos onde, dentro desses lugares, a figura da mulher é diminuída, muitas vezes porque acredita-se que a mulher tem menos capacidade intelectual. E mais do que isso, ela tem muito mais favorecimentos ou conquistas devido a ser mulher e por ter um corpo feminino. E melhor ainda nesse caso, nessa visão distorcida, se aquele corpo feminino for atraente aos olhos de um público geral médio masculino, do que realmente por qualquer qualidade intelectual ou capacidade em si, intrínseca dentro da pessoa, independente do seu gênero. No mundo dos jogos, mulheres também relatam ter sofrido com o machismo. Elas são a maioria das consumidoras da área no Brasil, sendo 58,9% dos 75,5% contabilizados em 2018 pela pesquisa Game Brasil. Helena Sedlacek, de 22 anos, joga Yu-Gi-Oh!, um jogo de cartas, e confessa que sofre com dois extremos durante a competição. Acusam que aquele não era um lugar que eu deveria estar, e vários outros motivos, ou que eu venci porque me deram carta, porque eu sou, entre aspas, gostosa, ou coisa assim. A gamer Thalita Falcone, de 24 anos, considera que seu maior erro na vida foi tentar jogar League of Legends, um jogo online. Ela diz que fez sua conta no jogo, criou o personagem e que caiu no erro de escolher um nome feminino. Iniciante, ela relata que estava aprendendo como as coisas funcionavam e pediu para que as pessoas ajudassem. Segundo ela, a resposta dos jogadores foi extremamente agressiva. Fui taxada de burra, taxada de incompetente. Aí começam a vir aquelas acusações absurdas de tipo, você não tem uma roupa pra dobrar, uma louça pra lavar, e absurdo. Desisti. Eu acho que eu não passei nem uma hora tentando aprender a jogar. Eu já desisti e nunca mais voltei.
Kio Rodrigues, de 21 anos, é estudante de análise e desenvolvimento e se vê em menor número nesse universo cultural, mas explica que não se dá por vencida. Cara, pra você ignorar o machismo, primeiro você tem que reeducar a sua cabeça, né? Você tem que reeducar a sua mente e não deixar aquilo te afetar, cara. Você é você e dane-se. O cara é machista, mano, ele é um idiota. Deixa ele ser idiota e segue seu rumo. Você não tem que ficar se importando com o que as pessoas dizem ou falam, porque sempre vai ter. E se você se importar sempre com o que as pessoas vão falar, você tá ferrado, né? Kio e outras profissionais da área estão se impondo cada vez mais e exigindo seus espaços. Afinal, a Constituição Federal Brasileira deixa bem claro: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Estamos apresentando o documentário Todas Amazonas. No próximo bloco, a sobrevivência feminina nesse mundo. Voltamos a apresentar o documentário Todas Amazonas. Para sobreviver no mundo geek como mulher, é preciso ter força e principalmente se lembrar que não está sozinha. Dona Eleni Santos, voluntária da organização da Perifacon, evento nerd de grande porte que acontece na periferia, explica que o evento em sua primeira edição já trouxe a discussão sobre a mulher nesse mundo. A Perifacon teve um número significativo de mulheres participando, entre elas grandes jornalistas, criadoras de conteúdo e desenvolvedoras do mundo nerd. Para a Dona, isso faz com que a presença da mulher seja ainda mais significativa. Essas personas, né, que trazem representatividade tanto para a mulher, elas fortaleceram esse diálogo nesse espaço, nesse evento. Outro grande evento também tratou de prevenir o assédio, a Comic Con Experience, que é o maior evento de cultura geek no Brasil. Agora ele disponibiliza um camarim exclusivo para cosplayers e para que não sofram situações de assédio no transporte público. Em resposta a um caso de assédio que aconteceu na edição de 2015 do evento, em que um repórter do programa Pânico puxou e lambeu uma cosplayer chamada Mio Tsubasa. Os organizadores ressaltaram em uma nota de repúdio. O Omelete, que integra a organização da CCXP, repudia com indignação a postura inaceitável do Pânico na Band, porque ela desmancha esse encanto do qual depende qualquer convenção de cultura pop. Mas os cosplayers, os nerds, os gamers, os cinéfilos e os leitores de quadrinhos são maiores, mais unidos e mais fortes. E um dia, o contrato social de tolerância que estabelecemos dentro dessas convenções vai se espalhar porta fora como um coro. Nessa mesma nota, a equipe do Omelete baniu o programa Pânico de participar das demais edições da Comic Con Experience, sob a justificativa de que aquele não era um comportamento aceito em lugar algum, além de terem criado políticas de segurança para impedir o assunto. Para Yasmin Ferreira, de 24 anos, que trabalha em uma lanchonete de temática geek, o interessante é sempre proporcionar para a mulher um espaço seguro, especialmente no RPG, que é um jogo de interpretação de papéis. Uma iniciativa de separar uma mesa, fazer uma mesa 100% feminina, porque as meninas se sentem intimidadas pelos rapazes, alguns, não todos, mas alguns rapazes que jogam, que basicamente acreditam que porque elas são mulheres, elas não vão ter a mesma criatividade e capacidade que eles têm no jogo. Kio Rodrigues, a estudante de análise e desenvolvimento, acredita na força da presença da mulher nesse meio. Você tem que estar lá, tem que marcar presença sim, tem que curtir, tem que fazer cosplay sim, tem que ouvir rock sim, tem que ler seus livros sim, jogar RPG de mesa, que é uma coisa muito legal, particularmente que eu gosto muito. Já para Lua Sama, de 29 anos, que gosta do mundo geek, o que precisa ser mudado é a atenção da mídia para as mulheres e a forma como elas se enxergam no meio. Eu acho que deveria mostrar, sim, mulheres jogando em campeonato, grupo de mulheres jogando, tinha que ter mais. As próprias mulheres tinham que demonstrar interesse em participar de campeonatos, de jogos, e
não se mostrar inferior, sabe? Porque a gente tem a mesma capacidade, entendeu? Temos nossas dificuldades, mas também os homens também têm as dificuldades deles. Então, eu acho que a mídia, incluindo essas mulheres no jogo, mostrando e tudo mais, eu acho que ajudaria a combater esses tipos de situações. Como prova de que as coisas estão mudando, a inclusão das mulheres na mídia geek tem começado a aumentar sim. Dados da Ancine mostram que em 2016, mulheres assinaram 19,7% dos filmes. Após 10 anos no cinema, a Marvel, editora de quadrinhos e produtora de filmes, estreou seu primeiro filme com uma protagonista feminina, a Capitã Marvel. A heroína mais forte do universo e que também é ex-agente da Força Aérea Norte-Americana, além de falar sobre uma mulher forte e que não possui um par romântico, o filme foi dirigido por uma mulher, Anna Boden. Outro filme carregado de empoderamento foi nada mais nada menos que Mulher Maravilha, lançado em 2017 pela DC Comics, editora de quadrinhos e produtora de filmes também, que conta a história de uma amazona treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, que descobre uma guerra sem precedentes se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar para defender o planeta. O sucesso foi tão grande que uma continuação chamada Mulher Maravilha 1984 já está sendo produzida. A direção do filme continua com Patty Jenkins, aclamada pelo trabalho no primeiro filme, em que misturou poder, representatividade e feminismo. O psicólogo Eduardo Gregório explica que Mulher Maravilha vai contra tudo o que se vê sobre objetificação feminina. Para ele, no filme existe a ideia de que todas somos amazonas. É um grupo de mulheres que todas elas estão juntas e juntas elas estão juntas para se ajudarem de todas as formas possíveis e impossíveis. Ou seja, a famosa sororidade. Eduardo conta que, no lançamento do filme, teve uma entrevista da BBC de uma professora dizendo o impacto do filme da Mulher Maravilha em um grupo de meninas de uma escola. Elas chegaram todas vestidas de Mulher Maravilha e a outra chegou e falou, eu que sou a Mulher Maravilha. Ela falou assim, não, todas nós somos Amazonas. Então, ao invés de você criar a famosa rivalidade, eu sou a Mulher Maravilha, não, eu sou a Mulher Maravilha, não, todas somos Amazonas. Como a própria personagem fala no filme, se tiver de interferir em um sistema acomodado e antiquado para ajudar apenas uma mulher, um homem ou uma criança, aceito de bom grado as consequências. Você acabou de ouvir o documentário Todas Amazonas, produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes, com locução e roteiro de Ana Luísa Moreira e Naro Honório, produção Ana Luísa Moreira, Matheus Silva e Naro Honório, com sonoplastia de Matheus Silva e orientado por Wagner Belmonte.